caros familiares, catequizandos e catequizandas, é com muita alegria que mais uma vez me disponho a gravar esse vídeo para nós entendermos a participação nossa na Santa Missa. A semana passada nós comentávamos sobre a primeira parte da missa, desculpem, a primeira parte da missa, que era a introdução, o sinal da cruz, o ato penitencial, o glória, quando for permitido, né? E o oremos, que nós comentamos que ele tem uma invocação, um pedido e uma conclusão. E nesse momento a gente pode fazer a coleta. O que é coleta? Coletar os nomes, as intenções nossas para aquela celebração. Hoje nós vamos entrar na segunda parte da celebração eucarística. É chamada liturgia da palavra. Eu disse para vocês a semana passada que essa primeira parte, os ritos iniciais da celebração, nós ficamos de pé. A nossa posição é de pé. Mas quando chega na liturgia da palavra, nós todos nos sentamos. Por que essa posição? Porque nós vamos nos alimentar da palavra de Deus. É também uma refeição. Jesus disse, não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca do Pai. Então nós vamos tomar uma refeição. Posição, sentados. A primeira leitura, a gente chama de primeira leitura, ela vem sempre do Antigo Testamento. Por que do Antigo Testamento? Porque no Antigo Testamento foi profetizado tudo o que aconteceu com Jesus no Novo Testamento. Então a gente chama de Antigo Testamento, Antiga Aliança, para falar Novo Testamento e Nova Aliança. É importante que vocês saibam que durante a semana, de segunda a sábado, são proclamadas duas leituras. Por que eu disse proclamada? Porque a leitura na missa, durante a celebração, nós não lemos, nós proclamamos. Qual é a diferença entre ler e proclamar? Quando você lê, você não tem aquela responsabilidade de olhar os mínimos detalhes, embora seria o certo, né? Quando você vai proclamar a palavra de Deus, você não pode ter erros. Você não pode, se tiver uma vírgula fora do lugar, se tiver uma palavra lida de maneira diferente, as pessoas não vão assimilar a leitura. Elas não vão entender o que o texto bíblico quer passar para eles. É tão importante a proclamação da leitura que nós temos um grupo escolhido para proclamar a leitura. São pessoas acostumadas com o microfone, com a posição do microfone, que tudo isso tem que levar em conta, né? A posição, o lado que as pessoas ficam, as pessoas que vão fazer as leituras ficam à direita do presbitério. E durante a semana são feitas duas leituras. A primeira, eu já disse, do Antigo Testamento e o Evangelho. Mas entre a primeira leitura e o Evangelho, nós temos os Salmos. Os Salmos são 150. Nós costumamos dizer que o Salmo é o maior livro da Bíblia. Por quê? Porque não é só um, são 150. E eles ficam realmente no centro da Bíblia. Como que nasceram os Salmos? Os Salmos nasceram muito antes de Jesus, foram escritos muito antes de Jesus, para externar os sentimentos das pessoas. Se as pessoas queriam agradecer, ou queriam louvar, ou pedir, ou lamentar, era essa conversa íntima que as pessoas tinham com Deus
porque Jesus ainda não tinha vindo para nos colocar diretamente com o Pai. Então, as pessoas falavam com Deus dessa maneira, cantando. A maioria dos salmos são cantados. É muito difícil o salmo ser só lido, mas quando ele é lido, alguém lê as estrofes e toda a assembleia faz o refrão, lê o refrão, proclama o refrão. Então é muito importante saber essa diferença. E ele se chama salmo de resposta ou salmo responsorial. Por que salmo de resposta? Porque eles têm que estar ligados à primeira leitura. Tem que haver uma ligação. É como se fosse uma resposta dada depois da leitura, depois de ter sido proclamada e entendida. Depois nós vamos para o Evangelho, que é a segunda leitura. Mas o Evangelho eu vou deixar para comentar com vocês no próximo vídeo. Hoje eu vou só até a segunda leitura. A terceira leitura, desculpem. Nos sábados, domingos, feriados, festas da igreja, se proclamam 3 leituras. A primeira leitura, o salmo sempre respondendo à primeira leitura, e a segunda leitura. Como eu disse para vocês, o salmo a primeira leitura é tirada do Antigo Testamento e o Evangelho nós chamamos de Novo Testamento. E essa segunda leitura dos domingos, feriados e festas, ela também é tirada do Novo Testamento. São cartas que os discípulos de Jesus escreveram, os apóstolos. São os Atos dos Apóstolos, as cartas e depois o Apocalipse de São João, que termina a Bíblia, né? Então, durante a semana são só essas 2 leituras, no domingo e sábado e dia santo, 3 leituras. Essa segunda leitura, ela não tem que corresponder com a primeira. Não é obrigatório. Por quê? Ela é solta. Pode mudar. Por quê? Porque ela é um conselho para nós. As cartas foram escritas há mais de 2000 anos atrás, mas elas são muito atuais. Os conselhos deles, São Paulo foi o que mais escreveu cartas. São atribuídas a ele 14, mas que ele escreveu mesmo foram 9. Então, ele trazia para os seus irmãos e irmãs na fé naquela época e traz para nós hoje um conselho muito bom. Então, a segunda leitura é muito importante. Agora, o Evangelho, ele tem que estar ligado com a primeira leitura. Na igreja, nós temos também, durante a semana, nós temos as leituras do ano par e do ano ímpar. Vocês lembram que eu mostrei para vocês um lecionário grande, né? Tem o lecionário de domingo, que tem todas as leituras dos domingos, e tem o lecionário que é semanal, né? Que a gente faz as leituras durante a semana. É nesse lecionário que nós proclamamos a palavra de Deus. Então, é muito importante vocês saberem disso, para vocês prestarem mais atenção. Por exemplo, quando for proclamar a segunda leitura, que a gente não precisa de falar primeira leitura, segunda leitura, não. É só proclamar. Então, é muito importante vocês prestarem atenção, tanto na primeira leitura, no salmo de resposta, no Evangelho, como também nessa segunda leitura, porque ela é um conselho para nós. E é muito importante receber o conselho dos apóstolos, vocês não acham? Nós não podemos deixar de comentar o Evangelho com vocês. Neste 27º domingo do tempo comum, o ano litúrgico já está acabando, esse ano nós estamos proclamando Mateus, do capítulo 21, versículos de 33 a 46. Desculpa, mas está muito calor.
Jesus narra uma parábola que um dono de uma vinha plantou a vinha e arrendou e viajou para o exterior. Depois ele voltou, ficou bastante tempo fora e voltou. Quando ele voltou, ele queria receber, porque as terras dele, a vinha dele estava arrendada, alugada. E quando a gente aluga, a gente recebe, né? Então, primeiro ele enviou alguns empregados, mas os arrendatários bateram nos empregados dele e matou. Ele mandou umas 3 turmas, foi mandando e cada uma que chegava lá eles matavam. Aí o patrão pensou assim: eu vou mandar meu filho, porque o meu filho eles não vão matar. Mas quando ele chegou, o arrendatário falou assim: agora enviou o filho. Nossa, agora nós vamos matá-lo porque nós vamos ficar com a herança. Além da vinha, da colheita, nós vamos ficar com a herança. E mataram o filho do homem. O filho do dono, do patrão. O que Jesus quis dizer isso? Ele estava falando para quem? Ele estava falando para os fariseus, os doutores da lei e os sacerdotes. Ele estava jogando uma direta. Não era indireta, ele estava falando para eles. Por quê? Porque eles que tinham maior extensão de terras. Eles eram muito ricos. E eles tinham várias plantações de vinha. Por isso é que Jesus fala isso. Eles pensaram depois em matar Jesus. Quando Jesus falou isso para eles, né? Mas depois eles ficaram com medo, porque Jesus era uma pessoa muito amada, muito seguida, né? Multidões se arrastavam atrás de Jesus. Por isso eles tiveram medo de matar Jesus. É bom trazer para vocês todos os vídeos, o Evangelho, né? Porque assim vocês já vão ficando mais íntimos, mais próximos da palavra de Deus. Que vocês tenham uma santa semana abençoada, com muito amor, muito carinho. O meu abraço afetuoso e de bem-querer para todos. Boa tarde.